Olá, o Trajetórias já está no ar. Escritor. No dicionário, substantivo que se refere àquele que escreve. Eu ouso ir um pouquinho além e falo que o escritor é também aquele que nos faz viajar através das páginas de um livro para outros tempos, dimensões, outros mundos. E já que a gente está em clima de Feira do Livro de Porto Alegre, a gente começa uma nova série aqui na TV Câmara. A cada semana a gente vai trazer a trajetória de um escritor diferente. E a gente começa essa série com a escritora Samira Zorcotti, que já está aqui conosco. Samira, seja muito bem-vinda. Obrigada, Vanessa. Tudo bem? Tudo bem. A Samira, que é minha colega jornalista, que inclusive me iniciou no mundo da reportagem, né, Samira? Por isso que para mim é uma honra, é um privilégio te ter aqui conosco. Meu. Quero que tu comece nos contando, então, como é que começou esse amor pela leitura, essa paixão pelos livros? Eu acho que veio da minha mãe, ela sempre gostou muito de ler, então foi inspiração nesse sentido. E já a parte de histórias veio um pouco do meu pai, então eu sempre falo que a minha mãe me deu os livros e meu pai me deu as palavras, né? E na escrita, assim, tu tem várias obras já publicadas, né? O que te fez buscar esse gênero que tu escreve, esse tipo de história? Eu gosto muito de escrever tanto poesia quanto fantasia. Eu gosto desse cenário porque ele faz um paralelo com a realidade. E às vezes a gente precisa sair do mundo real para entender algumas situações específicas que acontecem na nossa vida. Então eu acho que essa questão da fantasia, da imaginação, de criar mundos, ela mexe com o nosso inconsciente, sabe? Samira, tu que é jornalista, né, já teve que lidar muito com a escrita é uma rotina tua, trabalha com escrita também. Tu acredita que essa formação, ela te auxiliou no processo de escritora, te auxiliou no processo de escrever melhor? Com certeza, eu acho que com o jornalismo eu aprendi que a gente pode escrever sobre qualquer coisa, em qualquer horário, que não tem essa coisa de inspiração que vai vir uma hora no meio da madrugada que tu vai pensar que tu vai escrever o livro. Não, é um processo, é uma rotina. Então existe essa organização como escritora para ter aquele teu dia que tu vai escrever, o horário dentro do teu tempo, porque a gente tem uma vida corrida. Então nem sempre vai dar para te fazer aquilo no meio da noite ou no meio da tarde. Então, com essa regrinha, o Stephen King fala isso também, de que que ele tenta escrever tantas páginas por dia e que assim que ele escreve os livros dele mais rápido. E tu tens algum escritor além do Stephen que te inspirou no início da carreira? Tem alguém que tu se espelha? Eu gosto muito da Lia Luft. Inclusive, eu fiquei muito triste quando ela faleceu, justamente quando eu mudei para Porto Alegre, porque meu sonho era conhecer ela. Então, eu gosto muito das obras dela, que ela exatamente fala disso, né? Ela fala de um mundo real, mas que ao longo da história tu fica, será que isso não tem um pouco de fantasia? Então, quando eu li As Parceiras para fazer o vestibular, acho que mais de 10 anos atrás, eu me encantei com a escrita dela e isso me inspirou muito. Aí eu acho que até hoje eu tô lendo uma obra dela e aí me gera esse impacto, pensando, nossa, essa autora, mais de 10 anos atrás, mexeu com isso, agora eu tô aqui com 8 livros publicados e lendo uma história dela. E como é que tu busca essa inspiração, Samira? Tu trouxe aqui detalhes da tua família, né? A gente sabe que nas tuas obras a gente observa questões de família, questões de religião, né? Questões de outras dimensões. Como que é pra ti buscar essa inspiração? Como é que vai surgindo? Tu sonha com isso, escreve? Como é que funciona? Eu acho que depende muito do livro. Eu sempre digo que o primeiro livro que eu escrevi, As Três Irmãs, que foi, talvez, eu acho que aquela coisa do primeiro filho, né, que a gente pega, assim, para escrever, foi mais uma coisa de que eu tinha essa cena na minha cabeça que ela não saía de jeito nenhum. Só que eu achava que tinha uma história inteira antes e depois. E aí uma amiga minha falou, começa daí, depois tu vê onde vai. E esse foi o caso específico. Mas a minha família, ela é muito eclética em diversos sentidos, tanto raciais, religiosos. Então eu acho que essa mescla de diferentes culturas impactou muito no jeito que eu escrevo. Porque todos os meus personagens, eles não vão seguir um único padrão. Então eu tento fazer essas combinações e dar um pouco mais de diversidade. Mas, claro, sempre depende da obra e do cenário. As Três Irmãs é um mundo de fantasia, então não tem tanto esse aspecto religioso. Mas eu quis trazer um pouco de mitologia e das coisas que eu estudo. Então, pegou mais esse aspecto. Já a questão familiar é que eu acho que a minha família é o centro para mim. Então, sempre vai ter... Eu gosto de trabalhar muito com essa coisa de que nenhuma família é perfeita. E quando a gente ama muito uma pessoa, sempre vão ter conflitos. E eu gosto de abordar isso na história, que às vezes as situações são muito mais complexas do que a gente vê em um primeiro momento. E às vezes a gente faz coisas que talvez não faria normalmente pela nossa família.
E a gente sabe que a criatividade é um exercício diário, né? Sim. Teve algum momento, assim, em que bateu aquela tela branca, que tu não sabia o que escrever, não sabia o que pensar, não sabia como iniciar uma história, e tu fez algum exercício, assim, para tentar mudar essa situação? Nossa, isso aconteceu diversas vezes, até recentemente isso me pegou. Mas uma vez me deram a dica de que se tu tá travado com uma história, tenta iniciar outra. E incrivelmente funciona bem. Então eu tento fazer isso. Se eu, não, eu tenho diversos projetos ao mesmo tempo. Então um não tá rolando, eu tento dedicar um pouco mais de tempo para outro e por aí vai. Mas uma coisa que que eu nem percebo, eu tenho um quarto livro de poemas sendo escritos. E diferente dos de fantasia, esse eu escrevo no bloco de notas do celular. Então, às vezes, eu tô no carro, eu tô andando, fazendo alguma coisa, e aí me vem e eu anoto. Mas com as histórias em si, não. Então, o romance longo, né? Ele geralmente tem cenas-chaves e eu tento ir encaixando, mas isso sempre vai pegar um pouco de que tem momentos de que a gente não tá muito afim. Então, tem que tentar só escrever, sabe? Pra ver o que sai. E a gente sabe que o escritor ele lida com essa pressão. Claro que tu vive de outra coisa, tu tem outra profissão além de ser Sim. escritora, mas a gente sabe que são muitos desafios, né? Quais são os principais que tu percebe, assim, em ser escritora? É que eu acho que, principalmente, que no nosso país é difícil tu se sustentar só da escrita. Por exemplo, a Carla Madeira, que é uma das maiores autoras do país na atualidade, ela também é professora de Universidade Federal. Então, são dois aspectos. Ela não é só autora, ela é professora primeiro. Então, eu vejo que esse cenário de tu viver só da tua escrita é um pouco difícil, mas que é um processo. O que eu penso é que escrever é que nem abrir uma empresa. A gente sabe que os primeiros 5 anos é mais investimento. Então, depois disso, talvez as coisas gerem um fluxo maior. E também tem a parte da divulgação, que hoje não se é só escritora, tem que divulgar os livros e fazer o marketing. E no meu caso, às vezes é um pouco casa de ferreiro e espeto de pau. Aí a gente está tão acostumada nessa rotina diária que às vezes dá uma trava. Mas é um processo. O legal hoje em dia é que tem vários grupos online, várias comunidades em geral, tanto indiferente da rede, que tem esses projetos de divulgação. Esse ano teve um projeto do Kindle com o Divulga Nacional, que é um perfil bem grande, e eles fizeram essa movimentação dos autores independentes, que tiveram diversos livros em promoção e gratuito, e querendo ou não, essa promoção do e-book gratuito, ela traz um público muito grande, que vai ler um livro teu, mas talvez se apegue muito à história e lê o resto. E a gente sabe que todo incentivo, todo fomento é importante. Inclusive, a gente está passando no nosso telão aqui no fundo imagens das feiras do livros anteriores para mostrar que eventos como esses têm uma importância essencial nessa mira, nessa movimentação. Claro, a gente sabe que a maior parte dos livros ali são livros físicos, a gente sabe que o cenário de hoje em dia mudou muito da nossa geração, Claro. que começou a ler com livro de papel e hoje em dia a gente já está muito no virtual, no digital. Como é que tu acha? Qual que é a importância que tu observa, Samira, nessas questões de Feira do Livro? A gente tem a Feira do Livro de Porto Alegre, que logo, logo vai começar, e é a feira literária a céu aberto, a maior da América Latina, né? Uma das maiores da América Latina. Como que tu observa a importância de eventos como esses para movimentar, para fomentar a leitura? Às vezes é o primeiro passo e a conexão que a gente vai para a escola. Eu, quando era mais nova, minha prima me trazia aqui para a Feira de Porto Alegre. Eu ia na de Novo Hamburgo quando eu morava lá. Esse ano eu fui até na de Rio Pardo. Então é legal ver como a cidade em si constrói esses eventos. E principalmente quando a gente é criança, as peças, esses eventos de literatura dentro da Feira do Livro traz um chamariz maior, sabe? Chama a nossa atenção. Então, igual, quando eu era criança, minha mãe me levava, minhas primas me levavam. E querendo ou não, isso trouxe um impacto. Tanto que qualquer escritor vai querer ter muito livro em casa, que é meu caso. Às vezes a gente não lê todos, mas eles estão lá, sabe? E eu, inclusive, estou com um livro aqui, um privilégio que eu ganhei da Samira, até vou pedir para nossa equipe nos ajudar a mostrar. Enquanto isso, eu quero que tu nos fale, Samira, sobre as tuas obras. Assim, começou com As Três Irmãs, né? Comentaste comigo que já são 8 livros publicados, Sim. isso. Quais são eles? E gostaria que tu falasse pra gente, comentasse para nós sobre esse livro, um presente muito especial que eu ganhei da Samira, Sombra de Vênus. Queria que tu nos falasse, então, sobre as tuas obras. O primeiro livro que eu lancei foi As Três Irmãs, e os que se seguiram depois são a continuação dessa série, são 4 livros. E tem os Poemas Solares, que são os livros de poesia, de poemas em geral, e esse é um deles.
Sombra de Vênus é meu segundo livro de poemas e pega essa mescla de fantasia e poesia, então faz muito paralelos, inclusive com questões do nosso imaginário, tanto infantil quanto adulto, e como que aquilo se mescla. Mas eu acho que essa questão da poesia ela é bem diferente do que eu escrevo nos livros de fantasia, que são de 500, 600, 700 páginas. Aí já é um processo mais enxuto, então são categorias diferentes. Mas todos eles sempre vão pegar esses aspectos que são essenciais para mim, que é escrever sobre as relações humanas, a nossa conexão com as coisas, com a natureza, com o divino, com quem está do nosso lado e quem ajuda nesse processo. Então, além de As Três Irmãs, os Poemas Solares, eu tenho um livro que é Brumas de Sangue, que eu lancei ano passado, que é para minha adolescente interior, que segue essa vibe crepúsculo, sabe? Mas eu lembro dessa vibe. Só quem viveu sabe. Mas eu acho que sempre vai pegar alguma coisa da minha rotina que me afeta. Então, eu tô com outro projeto que ainda não tem previsão de data, mas que se passa em Porto Alegre. Então, querendo ou não, isso só foi possível porque eu vim morar pra cá, né? A gente sabe, Samira, que o trabalho do escritor não é difícil, ainda mais quando ele é independente, está começando, enfim. E justamente por esse motivo que a gente iniciou essa série aqui na TV Câmara, para trazer luz, para trazer mais a visão a esses escritores que têm obras importantes, obras que merecem, toda obra merece ser lida, né? Mas tu é uma amiga muito especial, então por isso que a gente inicia essa série contigo hoje, para mostrar a importância e o quão nobre é essa profissão, que é ser escritor. Porque imagina que muitas vezes a gente consegue fugir da nossa rotina, consegue imaginar um outro mundo, que é bem aquilo que a gente comentava sobre a Elia Luft também, através das páginas de um livro. Então, o quanto é importante esse processo, né? O quanto é importante a gente buscar a leitura para tentar fugir um pouquinho daquela nossa rotina, às vezes agitada. A leitura, ela tem esse poder de acalmar a mente, às vezes de agitar a mente para buscar imaginar outros universos, né? O que é para ti ser escritora? O que significa isso? Eu acho que principalmente é essa coisa de colocar o teu coração no papel. O melhor conselho que me deram em relação à escrita é para te escrever para ti mesmo. Querendo ou não, a gente tem uma imaginação fértil. Para mim, eu só estou colocando ela no papel. Então, essa questão de pessoas lerem minha história é um bônus muito grande. Que às vezes eu nem ia publicar meu primeiro livro. Minha amiga disse assim, vai sim, porque se escreveu tem que botar para o mundo. Então, eu acho que esse primeiro processo e ver as amizades e as conexões que eu fiz por causa disso, a nível nacional, é muito impactante para mim. Porque a história eu escrevi para colocar aspectos que eu queria trabalhar, da minha imaginação, enfim. E eu acabei conhecendo pessoas tão fantásticas ao longo desse processo. Então, muita gente veio me chamar nas redes sociais, falando que leu meu livro, que gosta, que chorou, que riu, que se impactou com isso. E tu nunca imagina isso quando tu escreve, tu só se prende na história. Então eu acho assim que às vezes é difícil de acreditar ainda, sabe? E como que é para ti olhar para aquela menina que não tinha nenhuma obra publicada, hoje já com 8 livros, né, e muitos outros que virão pela frente, tomara. Como que é para ti olhar assim para trás e ver quantas pessoas já se emocionaram com as tuas histórias, quantas pessoas muitas vezes se inspiraram em ti para começar a escrever também? Sempre é difícil de acreditar, porque eu lembro que antigamente eu achava que eu nunca ia conseguir escrever um livro, eu nunca ia conseguir terminar, e agora a gente está 5 anos depois nessa altura do campeonato. Mas eu vejo que todas as pessoas que hoje me pedem dicas, como tu faz a publicação independente, porque eu não tenho vínculo com a editora, é tudo por minha conta. Então isso sempre vai ser um choque, porque como eu disse antes, tu nunca espera que tu vai ser inspiração de alguém. Mas como a Elia Luft foi a minha, sabe? Eu tenho certeza que ela nunca imaginou que esse processo ia acontecer depois. É sempre impactante, mas também é muito gratificante. Principalmente quando são pessoas conhecidas que estão ao nosso redor e tu nem imagina que essa pessoa quer publicar um livro um dia. Desde que tu começou no mundo da escrita, assim, publicando livros, quais foram as principais coisas que tu aprendeu? Tu diz em relação à publicação ou em geral? Não, em relação à pessoa mesmo, como pessoa, o que tu aprendeu sendo escritora? Nossa, que às vezes a gente tem coisas que acontecem na nossa realidade que a gente só vai se dar conta escrevendo. E tu nunca nem sequer cogita isso. De como tu vê as relações ao teu redor, as pessoas, ou até sonhos que às vezes tu esquece que existem dentro de ti.
Mas eu acho que esse processo da escrita é que tu consegue qualquer coisa. Porque todo mundo diz que tu precisa plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. E talvez o livro é a parte mais assustadora, mais difícil. Mas esse processo contínuo, quando tu se dá conta e tu tá imerso na história, as coisas elas só fluem mesmo. Samira, e a gente veio de uma geração em que muitos dos livros... A gente lia bastante, né? Pelo menos eu e tu sei que lia bastante também. A gente veio de uma geração em que muitos best-sellers foram transformados em séries, em filmes. E hoje a gente percebe que as pessoas estão cada vez lendo menos, né? As crianças estão sendo cada vez menos incentivadas a ler. Por que tu acha que deve mudar esse processo? Qual que é a importância de a gente começar a incentivar mais a leitura em casa? E não só a leitura. Antigamente, na época de escola, eu lembro que as professoras pregavam pra gente ler os livros de literatura brasileira, que era obrigatório e tudo mais. Eu gostava muito de Machado de Assis, inclusive meu livro favorito vem de Machado de Assis, né? Então, a gente percebe que não obrigando um aluno a ler, muitas vezes ou ele não vai ler, ou ele vai ler só aquela obra que é obrigada. Qual que é a importância de incentivar a leitura, inclusive dos livros que as crianças, oferecer para elas opções diferentes, né? Oferecer universos diferentes, deixar que elas explorem, inclusive em eventos como a Feira do Livro, mostrar essas diferenças para elas, né? Para elas se incentivarem a ler aquilo que elas gostam. Qual que é a importância desse processo? Eu acho que a questão da literatura e o incentivo é que a gente tem que colocar ela como entretenimento, porque é um entretenimento. É uma forma de sair da realidade, assim como tu lê um filme, tu assiste uma série. Então, é mesclar isso e não ser uma obra. Às vezes, um livro ele não precisa agregar a tua história de vida naquele momento. Às vezes, tu só quer relaxar com uma história que vai te trazer alegria, felicidade, ou um mistério enorme que tu quer resolver e tu vai ficar curioso em relação a isso. Mas esse processo é que talvez o incentivo que falta é fazer esquecer que é uma obrigação e sim fazer uma forma de a criança imergir naquilo, ficar imersa 100% no enredo. Eu também lembro que quando eu era criança era muito difícil, às vezes, o vocabulário clássico. E talvez a gente entenda mais a profundidade dessas palavras no ensino médio. Mas quando a gente é criança, a gente precisa tá naquela fantasia. Então, no meu caso, eu lembro que eu tentava e não achava graça muita coisa. Aí eu li Coraline, que teve o filme depois, e eu fiquei encantada, porque eu fiquei com medo que a personagem fosse entrar no meu quarto quando eu era criança, que é meio terror, né? Mas eu acho que é esse processo. E hoje, muito dessa falta de conexão com a literatura é que às vezes as pessoas não têm acesso. A média do brasileiro é 4 livros. Mas, quando tu entra nas redes literárias, tu vê que é muito mais. Tem pessoas que leem 100 livros por ano. E é muita coisa, a gente não imagina. Mas por que isso acontece? Porque vê como entretenimento. Vê como é uma história que te cativa, não é uma obrigação na sala de aula. Então, eu acho que esses projetos, tanto desde processo de feira de livro, a saraus, a trazer o livro para dentro da sala de aula, não como um inimigo, mas como alguma coisa que vai te cativar. E às vezes tu tem inspiração para as coisas. Tem gente que quer ser advogada porque viu uma figura cor-de-rosa num filme e se inspirou. E às vezes tu lê um livro e tu quer ser escritor. Então, até as nossas profissões no futuro, quem a gente quer ser quando crescer, pode estar imerso nessa história. E a gente sabe que a escrita ela tem um papel fundamental, a escrita e a leitura, para desenvolver o vocabulário, melhorar nossa percepção pelo mundo, né? Eu não sei se teve pessoas que tu incentivou a ler, tu tem irmãos menores, né? Não sei se tu trabalhou no incentivo com eles a lerem também. Como que pra ti como é que tu observa? Existem pessoas que tu notou alguma diferença desde que começaram a ler para outras que não leem? O meu irmão, com certeza, porque quando ele era criança, ele não gostava de ler, ele achava que era chato, e aí eu apostei pra ele que ele não ia conseguir terminar de ler um livro, terminou, e hoje em dia ele lê tanto quanto eu. Então, eu acho que é esse processo. Então, não é que o livro é pra todo mundo. Às vezes, tem gente que gosta mais de ler revista, jornal, e tá tudo bem. Eu acho que a questão do vocabulário é um aspecto, mas às vezes é isso de se desenvolver a empatia, principalmente. E das tuas obras, Samira, teve alguma que te marcou mais, tanto o processo de escrita quanto depois a divulgação? Qual dessas obras que tu já lançou que mais te impactou, assim? Eu acho que sempre vai ser a primeira, né? Mas das que eu escrevi foi a que eu lancei em janeiro esse ano, que é Meio de Tarde, que também é um livro de poemas, que esse aí eu chorei horrores escrevendo, que ele foi bem impactante porque ele fala muito de luto.
Mas, em comparação, tem esse processo de divulgação das Três Irmãs, que eu fiz a meta, e que várias pessoas vieram falar comigo e me incentivaram nesse processo, sabe? Ficaram felizes por mim. E outra coisa que a gente não imaginava. Às vezes tá o escritor do teu lado e tu não tem ideia, né? Isso que é bom, né? O incentivo. E tu teve bastante incentivo por parte da família, dos teus amigos. Sei que foi uma amiga que te incentivou a lançar o teu livro, Sim. né? Qual que é a importância desse incentivo? A minha família, principalmente a minha mãe, as minhas tias, elas são leitoras assim, ó, a um nível muito alto. Então elas sempre estavam lendo em volta de mim. Tanto que quando eu era criança, meu sonho era aprender a ler, porque eu sempre via minha mãe lendo livro. Eu achava aquilo fantástico. Então hoje, ver as minhas tias lendo meu livro e falando e dizendo que choraram, todo mundo pergunta assim, e qual que é, o que é chegar ao topo pra ti? Eu disse, foi a minha mãe lendo a série que eu escrevi e ela disse que ela teve que parar porque ela não acreditou que eu não faria isso, sabe? Com aquele personagem. Até vou mostrar teu livro um pouquinho mais, porque essa aqui é a nossa intenção, né? Divulgar e mostrar a importância desses trabalhos, né? E eu vejo, Samira, observando o teu trabalho, tô vendo a nuvenzinha do Naruto aqui, que eu sei que tu é fã. Vou só virar aqui para mostrar para vocês. Tá na frente também? Aqui, a nuvenzinha do Naruto. Atenta aos detalhes. E eu percebo que a estética dos teus livros, elas são bem similares, né? São cores mais escuras. É uma coisa que tu desenha, tu busca inspiração em outras pessoas? Como é que é esse trabalho? Eu tenho uma capista que ela fez praticamente todos os meus livros, fora os 2 primeiros. Mas eu acho que eu faço especialização em marketing. Então eu tento trazer o que eu estudo na minha carreira pro meu hobby, que é quase uma segunda profissão, né? Então, eu acho que essa estética, querendo ou não vincular e olhar aquele livro e pensar, é um livro da Samira, querendo ou não, fortifica essa imagem que eu tô construindo. Mas eu gosto muito dessa estética mais que passa uma coisa bem livro de fantasia, porque é poesia, mas tem fantasia também. É o que eu tento construir. E como essa minha capista já me conhece e desenvolve esses trabalhos comigo, a gente acabou se alinhando. Já sabe a tua cara. Samira, e agora que a gente já conhece a Samira escritora, a Samira jornalista, quero conhecer um pouquinho mais da Samira quando tá em casa. Quem que é a Samira, além dessa Samira que escreve, que trabalha? Eu acho que principalmente a Samira leitora, né? Que, querendo ou não, eu acho que qualquer escritora sempre vai estar imerso em livros. Então, pra mim é isso. Às vezes tô sempre lendo alguma coisa nova, alguma coisa diferente. E hoje em dia eu tento voltar para os clássicos para entender por que aquilo foi tão impactante antigamente. Eu gosto muito de estar nesse papel onde eu consigo ver um livro como leitora, mas também perceber o roteiro da história, como funciona como escritora. E é um pouco paralelo, assim. Esses dias eu estava lendo um livro, daí eu fiquei muito chateada que eu descobri um mistério no meio do caminho. Daí a minha amiga falou assim, é porque tu é escritora, senão tu não teria percebido isso. E tem alguma coisa que tu queria que te dissessem quando tu começou a escrever, que não te disseram, mas que hoje tu deixa como conselho para quem está pensando em escrever ou pensando em começar? Eu acho que são 2 conselhos principais. O primeiro é escrever para ti, não fica pensando no que o outro vai achar. Faz uma história que tu gostaria de ler. E o segundo é que sempre vão existir críticas. Absorver as construtivas e deixar aquelas que não te agregam de lado. Até início do ano passado, eu recebi assim, uma crítica muito pesada e não foi construtiva. Aí eu pensei, se fosse 5 anos atrás, nossa, eu tinha desistido. Aí me falaram isso, de que por isso que essa crítica veio agora, porque hoje tu sabe receber ela. Então eu acho que sempre vai ter esse paralelo, porque nem toda história é para todo mundo, a gente tem que aceitar isso. Por isso que existem diversos gêneros e tamanho de livro e foco na história onde passa o cenário. É ter essa mente aberta, que é o teu filho ali. Quando alguém criticar, tu vai se sentir meio mal por isso. Porque tu dedicou ali do teu tempo, a tua imaginação, o teu emocional naquela história. Mas tem gente que não vai gostar, e tá tudo bem. É só saber fazer essa separação, entender que nada é perfeito, mas também saber absorver quando a pessoa te diz o que tu poderia se dedicar mais, ou trabalhar mais, com o enredo, que se a história tá muito longa, tá muito curta, e por aí vai.
não ser bom para alguém não significa que não vai ser bom para outra pessoa, Exatamente. Né? Então, cada um vai buscar o seu lado. Como que é para ti, Samira, ver todo esse orgulho que tu trouxe, tu começou aqui falando do teu pai, né, que a gente sabe que, com certeza, onde estiver, tá te olhando com muito orgulho, para tua mãe. Como que é para ti, assim, como é que fica o teu coração pensando em como lá tu estava começando a ler, escrever, e agora tu já está aí com várias obras? Como é que fica o coração pensando nisso? Sempre vai ter uma parte minha que não vai acreditar. Vai achar que uma hora eu vou acordar e pensar em escrever essa história e voltar do zero. Mas principalmente é essa sensação de que depois que tu faz o teu maior objetivo de vida, tu sabe que tu é capaz de quase qualquer coisa. Se tu tem alguma meta, porque tem escritores que começaram a publicar com 40, 50, 60 anos. Não precisa ser um negócio recente. Então, para mim, fica esse paralelo. Às vezes é difícil de acreditar, e por outras eu penso que talvez se eu voltasse no tempo, eu não faria as coisas diferentes, mas ficaria feliz de ver um spoiler do que vem pro futuro, sabe? O tempo passou voando por aqui, né, Samira? Já estamos quase encerrando aqui o nosso programa. Mas eu quero que tu nos fale, por que ler Samira Zorcotti? Fazer o nosso sumário, que sempre é difícil, né? Mas eu gosto de trazer que eu sempre tento botar, obviamente, uma parte nossa sempre vai estar ali, né? Mesmo que a gente não seja tão parecido com o personagem principal. Mas eu gosto de trazer esses personagens que não são tão óbvios, que os comportamentos ou as formas que reagem às coisas são um pouco diferentes do que a gente espera. Então, eu acho que por isso, por não ser uma narrativa óbvia, mas principalmente por essa construção do personagem ao longo da história. Tem a fantasia, mas é o ser humano ali que tem o centro da narrativa. Então eu acho que quem gosta de fantasia, quem gosta de Game of Thrones, quem gosta de cenários e imaginários e ter aquele filme na tua cabeça, talvez goste dos meus livros. E agora eu vou te fazer pensar mais um pouquinho. Se tu pudesse definir ser escritora em uma palavra, qual seria? Eu acho que ser apaixonada. Por quê? Que, querendo ou não, a gente vive aqueles personagens, a gente se cativa, se apaixona por eles. E é muito engraçado, porque a gente pode ter esse roteiro pré-definido e escrever, mas é muito real essa coisa de que um ponto na história, eles criam vida própria. Então, é difícil explicar para alguém como o personagem que saiu da tua cabeça fez uma coisa que tu não queria. Mas faz parte do processo, e é isso que te faz se apaixonar pelo que tu escreve e botar teu coração ali. Porque é um processo, né? Samira, quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigada pelo teu livro. Vou divulgar ele e vou ler também, com certeza. Mas já quero que tu deixe um recado para quem está nos assistindo. Faça a tua despedida. Eu acho que principalmente quem quer ser um escritor um dia é saber que as coisas levam tempo, levam dedicação, mas não é impossível, não é o bicho de 7 cabeças que a gente imagina. E como a Lia Luft me inspirou, talvez algum escritor que ainda não colocou as palavras no papel possa inspirar uma nova geração inteira de autores que vem por aí. Muito obrigada por conversar conosco, Samira. Foi um prazer te ter aqui hoje. Parabéns pela tua jornada e muito sucesso nos próximos livros que vêm por aí. Muito obrigada, Vanessa. Então essa foi a Samira Zorcotti, a primeira escritora que abre a nossa série aqui em homenagem aos escritores. Esse é só o primeiro programa, você pode rever esse e outros programas no nosso YouTube. Muito obrigada pela sua companhia, a gente volta na próxima semana com novas trajetórias de escritores para você. Até lá!